Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Martinho Machado Júnior e na aula de hoje nós vamos aprender sobre as propriedades dos limites. Então, vem comigo! Na aula anterior, nós aprendemos o conceito intuitivo de limites. Nós podemos identificar o limite de uma função em torno de um ponto na tabela e também no gráfico. Mas muitas vezes nós podemos determinar o limite de uma função aplicando algumas propriedades. E é isto que nós vamos ver agora. Primeira propriedade. Se o número a, m e n são reais, nós podemos utilizar a seguinte propriedade. Quando o x tende a A para uma função afim mx mais n, nós podemos substituir o x por A e obter o limite da função. Vejamos aqui o exemplo. Quando o x tende a 2, nós vamos substituir diretamente aqui o x por 2, ficando da seguinte forma. 3 que multiplica 2 mais 2. 3 que multiplica 2 é 6, mais 2. 6 mais 2 igual a 8. Isto significa que quando o x tende a 2, o limite da função tende a 8. Vejamos agora a próxima propriedade, que é exatamente o limite com operações de funções. Então, se existem duas funções e cada limite desta função existe, nós podemos ter as seguintes propriedades. Por exemplo, quando x tende a A para uma função f de x somada ou subtraída a outra função g de x, nós podemos dividir em duas partes o limite, sendo o limite da função f de x quando o x tende a A somada ou subtraída ao limite da função g de x quando o x tende a A. Vamos ver aqui no exemplo. Neste exemplo, observamos que o x tende a 3. Então, nós vamos aplicar em cada parte desta função o limite, ficando da seguinte forma. Ao limite, quando x tende a 3, de 2x ao quadrado, menos o limite, quando x tende a 3, de 4x, mais o limite, quando x tende a 3, da função constante 2. Agora, para cada parte, nós vamos determinar o limite e, ao final, fazer as somas e subtrações. Então, acompanhe aqui comigo. No lugar do x, eu vou substituir 3. No outro limite, da mesma forma, vou substituir o x por 3, ficando da seguinte forma. 2, que multiplica 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 3, mais o limite de uma função constante é a própria constante, quando o x pertence aos reais. Então, neste caso aqui, o limite da função constante quando o x tende a 3 é exatamente 2. Então, resolvendo, 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9, menos 4 vezes 3 é 12, mais 2. 2 vezes 9 é 18. 18 menos 12 é 6. E 6 mais 2 igual a 8. Então, resultado, quando o x tende a 3, o limite da função tende a 8. Vamos agora para a próxima propriedade. A próxima propriedade refere-se ao limite do produto de duas funções, sendo o limite quando x tende a A de f de x multiplicado por g de x. Para resolver isso, o que precisamos fazer? Aplicar
o limite na primeira função e multiplicar pelo resultado do limite aplicado à segunda função. Então vejamos o exemplo a seguir. Aqui nós temos o limite quando x tende a zero da função x mais 1, que multiplica a função cosseno de x. E para resolver isso, o que você tem que fazer? Você vai aplicar primeiramente o limite na primeira função. Então será igual o limite quando x tende a zero de x mais 1, que multiplica o limite de cosseno de x quando o x tende a zero. Desta forma, nós vamos substituir aqui no lugar do x, 0, e na segunda função também vamos substituir o x por 0, ficando da seguinte forma. Na primeira função, 0 mais 1, na segunda função, cosseno de 0. 0 mais 1 é igual a 1, então vai ficar 1. E o cosseno de 0 é igual a 1. E 1 multiplicado por 1 é igual a 1. Isso significa dizer que quando o x tende a 0, o limite da função tende a 1. Agora vamos para a próxima propriedade. Nesta propriedade, nós aplicamos o limite numa divisão de duas funções, sendo o limite quando o x tende a A da função f de x dividido pela função g de x. Detalhe importante, que o limite da função g de x ela não pode ser igual a zero. Nesta condição, nós podemos resolver este limite da seguinte forma. O limite da função f de x dividido por g de x é igual ao limite da função f de x dividido pelo limite da função g de x. E vamos ver no exemplo como se aplica esta propriedade. Neste exemplo, nós temos o limite quando x tende a menos 1 de x mais 1 dividido por x mais 2. A primeira coisa que devemos observar é se ao substituir no denominador o menos 1, o resultado é igual a zero. Então vejamos, menos 1 mais 2 é igual a mais 1. Então é diferente de zero. Logo, podemos aplicar a propriedade, que será igual a limite quando x tende a menos 1 de x mais 1 dividido pelo limite quando x tende a menos 1 de x mais 2. Como esses dois limites existem, eu vou substituir direto por menos 1 no lugar do x nas duas funções, obtendo o seguinte resultado. Menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 2. Menos 1 mais 1 é exatamente igual a zero. E menos 1 mais 2 é 1. 0 dividido por 1 é igual a zero. Podemos dizer então que quando x tende a menos 1, o limite da função tende a zero. Vamos agora para a próxima propriedade. Nesta propriedade, nós temos a seguinte situação. Nós temos o limite quando x tende a A de uma função elevada a um expoente. Para resolver isso, o que nós fazemos? Nós aplicamos o limite quando x tende a A da função e depois elevamos ao expoente. Como podemos observar, neste exemplo aqui, nós temos x tendendo a 3 da função afim x menos 1 elevado ao quadrado. O que vamos fazer para resolver esse problema? Nós vamos então abrir parênteses, limite, quando x tende a 3 de x menos 1
e tudo elevado ao quadrado. Então agora nós vamos aplicar o limite na função afim, resultando, no lugar do x, vamos substituir por 3. Então vai ficar 3 menos 1 ao quadrado. 3 menos 1 é exatamente igual a 2. 2 ao quadrado igual a 4. Desta forma, a gente pode dizer o seguinte, que quando o x tende a 3, o limite da função tende a 4. E é este o resultado que obtemos com esta propriedade. Agora a gente vai observar aqui uma nova propriedade envolvendo radiciação. Aqui nós temos um radical com índice n. Então, quando x tende a temos um radical de índice n com uma função f de x. Para resolver este limite, nós aplicamos o limite à função dentro do radical, que no caso é o radicando. Então vamos ver aqui no nosso exemplo como que funciona. Limite de x tendendo a 2 da raiz cúbica de x menos 11. Nós vamos agora aplicar o limite dentro do radical, ficando da seguinte forma. Raiz cúbica do limite de x menos 11 quando x tende a 2. Então observem que a gente vai substituir 2 no lugar do x. E com isso nós resolvemos o limite da seguinte forma. Igual raiz cúbica de 2 menos 11. 2 menos 11 é igual a menos 9. Então, desta forma, nós determinamos o limite da função envolvendo um radical de índice n. Mas alguém deve estar se perguntando, mas existe raiz cúbica de número negativo? Quando eu tenho raiz cúbica de um número negativo, para encontrar o resultado, seria semelhante a ter a multiplicação de 3 números com um sinal negativo. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Menos 8 é exatamente igual a menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Como menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2 é menos 2 elevado ao cubo, teremos o seguinte. Raiz cúbica de menos 2 ao cubo. E como aqui o índice é igual ao expoente, nós podemos simplificar. Isto significa dizer que o resultado é igual a menos 2. Desta forma, quando o índice é ímpar de um número negativo, existe sim o resultado da raiz. Agora vamos para a próxima propriedade. Nesta próxima propriedade, nós temos a aplicação do limite num logaritmo de base c de uma função f de x. E percebam que nesta propriedade nós aplicamos o limite da função e depois obtém-se o logaritmo de base c. Uma questão importante de se observar é que o limite da função ela deve ser maior que zero. Esta é a condição de existência. Então nós temos o limite quando x tende a 1 da função log de base 2 da função 2x menos 1/2. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a propriedade. Isso quer dizer, o limite será aplicado à função, ficando da seguinte forma. Log de base 2 do limite quando x tende a 1 da função 2x menos 1/2. Abre e fecha parênteses. Observando aqui, nós temos, quando x tende a 1, eu substituo aqui o x por 1, obtendo o seguinte resultado. Igual
a log de base 2 de o dobro de 1 menos 1 meio. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar da seguinte forma. Log de base 2 de 2 menos 1 meio. 2 menos 1 meio, a gente pode resolver da seguinte forma. Eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2 o número 2, com o objetivo de igualar os denominadores. Então vai ficar da seguinte forma. Logaritmo de base 2, 2 vezes 2, 4, então é 4 meios, menos 1 meio. Como os denominadores são exatamente iguais, eu faço a subtração de 4 menos 1, ficando então igual a logaritmo de 2 de 3 meios. Aplicando a propriedade de logaritmo, é igual ao logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então vai ficar da seguinte forma. Logaritmo de 3 na base 2 menos o logaritmo de 2 na base 2. Conforme podemos observar, o logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Então o resultado final obtido aqui será logaritmo de 3 na base 2 menos 1. E desta forma, obtemos um resultado deste limite, aplicando a propriedade. Agora vamos para a próxima propriedade. Nesta propriedade dos limites, o que nós temos? Nós temos x tendendo a A do limite do seno de uma função f de x. E para resolver isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente calcular o limite da função com o x tendendo a A e depois, na sequência, determinar o seno deste limite. E vamos aplicar isso no exemplo a seguir. Nós temos aqui x tendendo a π sobre 2 do seno de x mais π. Primeiramente, nós vamos determinar o limite da função x mais π. E, por último, determinar o seno, ficando da seguinte forma. Seno, abre parênteses, limite, quando x tende a π sobre 2, abre parênteses, x mais π. E agora nós vamos substituir no lugar do x, π sobre 2, ficando da seguinte forma. Seno de π sobre 2 mais π. Para calcularmos π sobre 2 mais π, eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2 o π, de forma a igualar os denominadores. Então vai ficar assim, 2π mais π, 3π. Então fica seno de 3π sobre 2. Para sabermos o seno de 3π sobre 2, a gente pode revisar aqui rapidinho. Temos o ângulo 0π, π sobre 2, π e 3π sobre 2. O valor do seno ele é igual a 1 para π sobre 2 e menos 1 para 3π sobre 2. Para 0π radiano, o valor do seno é 0 e o valor do seno para π também é 0. Como aqui é seno de 3π sobre 2, nós temos então que é igual a menos 1. Isso significa dizer que quando x tende a π sobre 2, o limite da função tende a menos 1. Muito bem, agora vejamos esta propriedade aqui.
O limite do cosseno de f de x quando x tende a A é igual ao cosseno do limite quando x tende a A da função f de x. Então, significa que primeiro a gente calcula o limite da função e depois determinamos o cosseno. Vamos ver aqui no exemplo. Acompanhem comigo. O limite quando x tende a π sobre 2 do cosseno de x mais π. Então, primeiramente, nós vamos calcular o limite de x mais π, ficando da seguinte forma: cosseno, abre parênteses, limite, quando x tende a π sobre 2, da função x mais π. Aqui podemos substituir no lugar do x o π sobre 2 direto. Então vai ficar igual a cosseno de π sobre 2 mais π. Para resolver esta soma de π sobre 2 mais π, nós vamos multiplicar por 2 e dividir por 2 o π, de forma a igualar os denominadores. 2 vezes π é 2π. E 2π mais π são 3π. Então, temos cosseno de 3π sobre 2. Para saber o cosseno de 3π sobre 2, nós vamos aqui revisar rapidamente os valores de cosseno para os ângulos de 0π, o cosseno é igual a 1. Para π sobre 2, o cosseno é 0. Para π, o cosseno é menos 1. Para 3π sobre 2, o cosseno também é 0. Então, desta forma, o resultado do limite é igual a 0. Então, podemos dizer que, quando x tende a π sobre 2, o limite da função tende a 0. Bom, agora esta propriedade de limite trata-se do limite de x tendendo a A de uma base elevado a um expoente, que é uma função. Então, nós vamos fazer o seguinte para resolver. Nós vamos determinar o limite da função, que é o expoente, tendo como resultado L, que é o limite. Então, fica a base elevado ao expoente L. Vamos ver agora neste exemplo. Temos x tendendo a 4 do limite de E elevado a x. Aplicando a propriedade, vai ficar da seguinte forma: E elevado ao limite de x tendendo a 4 de x. Aplicando agora x igual a 4. No lugar de x, teremos E elevado à quarta potência. Então vejam que foi muito tranquilo resolver este limite utilizando a propriedade. Desta forma, quando x tende a 4, o limite da função tende ao número neperiano elevado à quarta potência. Vamos então para a última propriedade de hoje. Na última propriedade de hoje, nós temos que quando x tende a A de uma função polinomial, basta substituir no lugar do x o A, e assim obtemos o limite da função polinomial. Lembrando que o limite de uma constante tem como resultado a própria constante. Vamos ver aqui no exemplo como que funciona. Nós temos x tendendo a menos 2, de x na quinta potência, menos o dobro de x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 2x mais 4. O que temos que tomar cuidado aqui é que o x tende a um valor negativo, e por isso nós vamos colocar entre parênteses no momento de substituir na função polinomial, ficando da seguinte forma: igual a menos 2 elevado à quinta potência, menos o dobro
de menos 2 elevado ao cubo mais menos 2 elevado ao quadrado menos o dobro de menos 2 mais 4. Agora vejamos o seguinte. Menos 2 elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, menos 2 elevado à quinta potência é igual a menos 32. Menos o dobro. Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Mais menos 2 elevado a qualquer expoente par, o resultado é positivo. Então, fica menos 2 ao quadrado, fica 4 positivo. Aqui temos menos 2 que multiplica menos 2 é igual a mais 4. E, por último, mais 4. Vamos ter, então, como resultado, menos 32, menos vezes menos é positivo. Então, fica mais 16. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Então, aqui fica mais 12. Menos 32 mais 16 é igual a menos 16. Menos 16 mais 12 é igual a menos 4. Desta forma, temos o que, quando x tende a menos 2, o limite da função tende a menos 4. Na aula de hoje, aprendemos sobre as propriedades dos limites e também resolvemos alguns exemplos. Na próxima aula, nós vamos resolver limites indeterminados. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que possamos produzir mais conteúdos na área da educação.